Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar agora de poder constituinte. Vamos trabalhar? Bom, já trouxe direto para vocês o conceito. Conceito bem simples, por sinal, a gente não precisa de nada rebuscado aqui. Conceito de poder constituinte é aquele que cria e modifica a Constituição. Então, basicamente, o poder constituinte que cria a Constituição, a gente vai chamar de poder constituinte originário, e o poder constituinte que modifica a Constituição, a gente vai chamar de poder constituinte derivado, tá? Então, noções iniciais aqui. Então, poder constituinte, há conceitos mais complexos, mas não precisa disso, é aquele que basicamente cria e modifica a Constituição. Então, já botei para vocês aqui. Se é aquele que cria a Constituição, eu vou chamar de poder constituinte originário. Se é aquele que modifica a Constituição, eu vou chamar de poder constituinte derivado, reformador. E se é aquele que elabora a Constituição dos Estados-membros, poder constituinte decorrente ou derivado decorrente. O fato é, derivado reformador para alterar a Constituição, derivado decorrente para poder elaborar e modificar as Constituições estaduais, tá bom? Então, originário cria, derivado altera, decorrente, Constituição estadual. Essa é a conexão que quero que vocês façam. Repito, originário cria a Constituição, derivado altera, decorrente, Constituição estadual. A espécie de poder constituinte. Quanto ao modo de deliberação constituinte, pode ser um modo concentrado, demarcado ou um modo difuso. Vamos entender melhor isso aqui. O que seria o poder constituinte com uma deliberação concentrada? Quando a Constituição surge da deliberação formal de um grupo de agentes, como no caso das Constituições escritas. Ora, vamos pensar. A Constituição de 88 deriva de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que trabalhou ali por quase 2 anos para o texto ficar pronto. Então, como eu tenho um grupo formal de agentes por meio da Assembleia Nacional Constituinte, configura um poder constituinte concentrado naquele grupo de agentes. Acho que dá para perceber isso aqui de boa, né? Se você ainda não percebeu, olha agora o contraponto. Aí você tem o poder constituinte difuso. A Constituição resulta de um processo informal. Então, já vou começar a pegar aqui então. Então, no poder constituinte concentrado é um processo formal de deliberação. Já no poder constituinte difuso é um processo informal de deliberação. Sobral, ainda não sei, mas já vai pegando as palavras. Ó, poder constituinte concentrado, um processo formal de deliberação por meio de um grupo de agentes, normalmente constituições escritas. Ah, um detalhe importante aqui. Constituição escrita, mas Sobral, se tem a Constituição escrita, é porque tem a Constituição não escrita, certo? Eu falei, sim. Você está acertando uma classificação da aula lá de classificação de Constituição. Então, Constituição escrita é aquela que está escrita e não escrita, é aquela que está voando? Não, não tem nada a ver com isso. Constituição escrita é aquela que está codificada, está num código, num livro. E a Constituição não escrita é aquela que está em documentos esparsos, que são considerados documentos... Perdão. Que são considerados documentos constitucionais. O exemplo clássico é o exemplo da Constituição inglesa. Então, Constituição escrita e não escrita não quer dizer que uma está escrita e a outra não está. Constituição escrita é aquela que está compilada num documento único e a Constituição não escrita é feita por vários documentos esparsos, tá? Então, agora, para ficar claro aqui, o conceito de Constituição escrita. Então, vou ler mais uma vez. Espécie de poder constituinte, quanto ao modo de deliberação constituinte, ele pode ser o que, gente? Concentrado ou difuso. Então, quanto ao modo de deliberação constituinte, ele pode ser concentrado ou difuso. O que é o modo concentrado? A Constituição surge da deliberação formal de um grupo de agentes, como no caso das Constituições escritas, que é aquele documento compilado. E difuso, a Constituição resulta de um processo informal, em que a criação ou modificação de suas normas ocorre a partir da tradição de uma sociedade, como no caso das constituições costumeiras ou não escritas, ou ainda por mutações constitucionais via mudança de interpretação de suas normas. Então, vamos lá. Poder constituinte difuso é um processo informal de alteração, de elaboração e de alteração da própria Constituição. Então, o difuso é o caso da Constituição inglesa, que vai se formando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. É um processo informal. Ou ainda, nas Constituições escritas, a nossa brasileira, que é uma Constituição compilada num documento único, o processo de mutação constitucional que eu já venho falando com vocês aqui. Por quê? Porque no processo de mutação constitucional, você altera o texto ou você altera a norma? Você altera o texto. Você altera a norma sem alterar o texto. Ou seja, você altera o significado da interpretação. Altera a interpretação, altera a norma e o texto se mantém incólume. Qual é o formalismo aqui, o condicionamento para uma mutação constitucional? Não tem. Por isso que é um processo informal
de alteração da Constituição. Sendo um processo informal, poder constituinte difuso. Conclusão. Poder constituinte, quanto ao modo de deliberação, pode ser concentrado e difuso. O concentrado tem um processo formal. E no difuso tem um processo informal. Repete comigo. Vamos lá. Poder constituinte, quanto ao modo de deliberação, ele pode ser concentrado ou difuso. No concentrado, eu tenho um processo formal. E no difuso, eu tenho um processo informal. Processo formal no concentrado, por meio de um grupo de agentes. O caso, por exemplo, da Assembleia Nacional Constituinte da Constituição de 88. Processo informal de alteração e elaboração da Constituição nas constituições costumeiras, o exemplo da Constituição inglesa, ou até nas constituições escritas, o procedimento da mutação constitucional, o processo de mutação constitucional, em que eu altero a norma sem alterar o texto, altero o significado da norma sem alterar o texto. Tá, e aí eu posso falar ainda, classificar o poder constituinte quanto ao momento de manifestação, que ele pode ser um momento histórico ou um momento revolucionário. O que é o poder constituinte histórico? É o responsável pelo surgimento da primeira Constituição de um país. No Brasil, qual foi? A Constituição Imperial de 1824. Queridos, ó, deixa eu falar uma coisa rápida aqui. O cara que estuda constitucional comigo, ele tem que já estar acostumado a saber quais são as constituições do Brasil. 1824, Imperial. 1891, Primeira Republicana. 1934, Primeira Era Vargas. 1937, a Segunda Era Vargas, já da ditadura considerada polaca. 1946, Constituição da Redemocratização. 1967, Primeira da ditadura militar. Emenda Constitucional 1 de 69, para alguns é considerada Constituição, para outros não. E a Constituição Cidadã de 1988. Ah, não pegou? Tá gravado, é só você voltar e pegar novamente. Acostume-se com isso aqui. Porque questões, em geral, volta e meia vão tratar da história das constituições brasileiras. E pelo menos você identificar cada uma e o momento de cada uma é importante, tá bom? Então tá bom. A primeira Constituição do Brasil foi fruto de manifestação do poder constituinte histórico, né? No caso, a Constituição Brasileira de 1824. E o poder constituinte revolucionário é o que elabora a Constituição a partir de uma revolução. Exemplo, Constituição Brasileira de 1937, criada com o propósito de tornar efetiva a Revolução de 30, ou ainda por meio de uma transição constitucional. Então, revolucionário pode ser a partir de uma revolução ou um momento de transição constitucional. Exemplo, a Constituição Brasileira de 88, criada pela Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, convocada por meio da Emenda 26 de 1985. Por que transição? Porque era o fim da ditadura militar e voltamos para o regime democrático. Transição constitucional. Então, ou por revolução, que foi o caso aqui da Constituição de 37, pautada lá na Revolução de 30, ou via transição constitucional. Então, de novo, a primeira Constituição, eu vou dizer que é fruto do poder constituinte histórico. E as demais constituições, que podem ser fruto de revolução ou transição constitucional, eu vou dizer que são fruto do poder constituinte revolucionário. Bom, para fechar esse tópico, espécie do poder constituinte. Quanto ao modo de deliberação constituinte, ele pode ser concentrado ou difuso. Concentrado, processo formal. Difuso, processo informal. E ainda, quanto ao momento de manifestação, pode ser histórico ou revolucionário. Histórico, primeiro de todas, revolucionário, as demais, fruto de revolução ou transição constitucional. Tranquilo? Ok. Vamos falar agora da natureza do poder constituinte originário. Eu já quero atacar essa primeira característica que eu coloquei para vocês aqui, ó, que ele é um poder de fato. Vamos parar aqui. Poder de fato. Poder de fato se contrapõe a um poder de direito. Então, vamos lá. Poder de direito é um poder manifestado, substanciado, respaldado no direito posto, no direito constituído, que já existe. Vamos dar um exemplo muito simples. Se eu altero hoje o texto da Constituição por meio de uma emenda constitucional, essa alteração é feita no Congresso Nacional. Tem que aprovar a emenda por 2 turnos, em 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Está lá no artigo 60, salvo engano, parágrafo 2º da Constituição, certo? Ok. Fala para mim, esse poder de alteração da Constituição é um poder de fato ou de direito? Eu espero que você tenha dito de direito. Por quê? Porque essa alteração está pautada naquilo que está previsto no texto constitucional. Onde, Sobral?
no artigo 60. Abre o artigo 60. Então, esse poder que se manifesta pautado no direito posto é um poder de direito. Tá. Mas e no caso da Assembleia Nacional Constituinte, lá de 87 a 88, que criou uma nova Constituição do zero? É um poder de fato ou um poder de direito? De fato. A elaboração da Constituição de 88 estava pautada ou limitada pela Constituição de 67? Ou pela Emenda Constitucional 1 de 69? Claro que não. Então, se ele não está pautado no direito posto, não pode ser um poder de direito. Tem que ser um poder de fato. Então, já te adiantando, enquanto o poder constituinte originário é um poder de fato, o poder constituinte derivado reformador é um poder de direito. Deu para entender aqui? De boa? Ok. Então, a natureza do poder constituinte originário é um poder de fato, político, olha aqui, ó, extrajurídico. Nesse sentido, ele é anterior e se encontra acima de toda e qualquer norma jurídica. Logo, ele não é um poder de direito. E o que a prova vai fazer com você? Vai falar que o poder constituinte ou ele é de fato ou ele é de direito, vai ficar fazendo esse trocadilho. E eu já estou seguro que você acerta isso aqui numa boa. Só que aí eu trouxe aqui um trechinho do livro de Constitucional do Gilmar Mendes, que eu entendo que vai ser relevante para a gente entender melhor esse assunto. Então vamos lá. Poder constituinte originário. O Gilmar fala assim: a autoridade máxima da Constituição, reconhecida pelo constitucionalismo, vem de uma força política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo do texto. Essa magnitude, que fundamenta a validez da Constituição desde a Revolução Francesa, é conhecida com o nome de poder constituinte originário. Então, poder constituinte originário remonta lá da Revolução Francesa, com a queda do antigo regime, aula de história de todo mundo na escola, né? O conceito de poder constituinte originário, ó, isso aqui é importante, atenção agora, é devedor dos estudos do Abad Sieyès, autor do opúsculo Que é o Terceiro Estado. Lembra dos 3 estados da França? Clero, nobreza e burguesia? Então vamos lá. Verdadeiro manifesto da Revolução Francesa. No livro, Sieyès assinala, nas vésperas da Revolução, que o chamado Terceiro Estado, que englobava quem não pertencesse à nobreza ou ao clero, e que, portanto, incluía a burguesia, embora fosse quem produzisse a riqueza do país, não dispunha de privilégios e não tinha voz ativa na condução política do Estado. No livro Terceiro Estado, reivindica a reorganização política da França. Nesse contexto, Sieyès teoriza sobre o poder constituinte originário. Vou puxar um link aqui rapidinho. Se te sobrar, vai dar uma aula de história em 3 minutos. Você tinha a sociedade política francesa dividida em 3 partes: clero, nobreza e burguesia. Quem é que conduzia o Estado? O clero e a nobreza. Burguesia estava de fora. Enquanto o sistema era feudal, porque era tudo concentrado no rei, tudo propriedade do rei, até aí de boa. Com o surgimento da propriedade privada e da Revolução Industrial, o clero e a nobreza trabalhavam? Não, claro que não. Trabalho era considerado pena. Quem trabalhava? A burguesia. O problema é que no sistema capitalista de produção, com a Revolução Industrial, a burguesia começou a ganhar dinheiro. E quem ganha dinheiro quer ter voz. A matemática é muito simples, é essa. Se ela quer ter voz, ela precisa reorganizar esse sistema. E aí o que ela faz? Cria a noção de poder constituinte. Porque quem é o produtor de riquezas? É a burguesia. Se é a burguesia que está no terceiro estado, então o Estado tem que ter voz, poder constituinte originário. Vamos criar uma nova Constituição e vamos acabar com esse sistema de perpetuação do poder com base numa dinastia feudal. Pronto, dei rápido aqui uma aula de história. Com isso, leia de novo esse parágrafo aqui, você vai entender bem isso que eu estou falando. Continuando aqui, na citação de Gilmar Mendes, Sieyès enfatiza que a Constituição é produto do poder constituinte originário, que gera e organiza os poderes do Estado, ou poderes constituídos, porque o poder constituinte é o que cria, você tem os poderes constituídos, que são pautados no poder constituinte, sendo até por isso superior a eles. Sieyès, olha agora, se propunha a superar um modo de legitimação do poder que vigia baseado na tradição, passando de família por família, pelo poder político de uma decisão originária, não vinculada a direito pré-existente, mas à nação, com força que cria a ordem primeira da sociedade. Então, olha como é que isso aí
era disruptivo para aquela época. Você acabar com um sistema de tradição de séculos pautado no poder constituinte, você criar uma nova ordem jurídica e reorganizar o Estado e reorganizar a sociedade. Distancia-se assim da legitimação dinástica do poder, assentada na vinculação de uma família ao Estado, pela noção do Estado como a unidade política do povo. 4. Titulado poder constituinte, nas sociedades democráticas é o povo, se a sociedade não for democrática, aí pode ser quem quiser, né? Quem deu o golpe de Estado, um agente único, um grupo de agentes, enfim. Mas, numa sociedade democrática, o titular é o povo, que exerce o seu poder diretamente ou por meio de seus representantes. Características do poder constituinte. Ele é inicial, autônomo e ilimitado e incondicionado. O que significa dizer que o poder constituinte é inicial? Porque não existe nenhum outro antes ou acima dele. O que significa dizer que ele é autônomo ou ilimitado? Que cabe apenas ao seu titular a escolha do conteúdo a ser consagrado na Constituição. E que ele é incondicionado por não estar submetido a nenhuma regra de forma ou conteúdo. Linguagem muito simples aqui. Como é que eu aprovo uma emenda constitucional? Já falamos aqui. Tem que votar em 2 turnos por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional, não é assim? Pois é. Entretanto, como é que você aprova uma nova Constituição? São quantos turnos de votação? Quantos devem estar presentes? Percebeu? Tem condicionamento. Logo, o poder constituinte originário, ele é incondicionado. Deu para perceber? Tá, e o poder constituinte originário, ele tem que respeitar, por exemplo, direito adquirido? Não, ele é ilimitado, ele é autônomo. E ainda, existe alguém antes do poder constituinte original? Não, ele é o start do ordenamento jurídico. Antes dele, nada existe. Por isso que ele é inicial. Aí, olha só. Quanto ao caráter autônomo ou ilimitado, mais uma vez eu trago uma referência do Gilmar Mendes, que ele diz o seguinte: o caráter ilimitado, porém, deve ser entendido em termos de respeito à liberdade do poder constituinte originário com relação a imposições da ordem jurídica que existia anteriormente. Peraí, deixa eu pegar aqui. Um livro aqui. Eu tenho outro aqui. Olha só. Imagina que isso aqui... Ó, tem 2 livros aqui. Vou botar assim. Vou botar aqui. Imagina que isso aqui é a ordem jurídica vigente. Certo? Então, essa aqui. Essa aqui é a Constituição de 1967. Vamos considerar que a de 69 não foi Constituição. Essa aqui é a Constituição de 1967. Quando vem a nova Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, essa Assembleia Nacional Constituinte que está elaborando essa Constituição está limitada a essa? Não, então é ilimitada. Ai, meu Deus, desculpa. Aqui. Balancei até o notebook. Vou botar aqui para o lugar. Então, de novo, gente, ó. Essa Assembleia Constituinte que está elaborando a nova Constituição, está limitada a essa aqui? Não, não está. Então, o que eu vou escrever nesse texto aqui não encontra limitação do que estava previsto no texto anterior. Isso significa dizer que o poder constituinte originário é ilimitado. Mas, para me dar um exemplo mais concreto olha a diferença de você ter um poder constituinte limitado, como, por exemplo, o poder constituinte derivado reformador. Eu posso, hoje no Brasil, instituir uma pena de morte além de guerra declarada? Não. Impossível. Porque a Constituição veda a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, ponto final. Ah, mas o anseio popular quer estabelecer pena de morte para crime de pedofilia, por exemplo. Cara, não pode. Por mais repugnante que tal conduta seja, você não pode instituir pena de morte. Você percebeu a limitação? Agora, quando eu vou criar uma nova Constituição, essa nova Constituição aqui está limitada pela Constituição anterior? Não, então por isso quem diz que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Mas vamos lá para a observação de Gilmar Mendes, que ela é bem inteligente, por sinal, e relevante para fins de prova. Então, de novo. O caráter ilimitado, porém, deve ser entendido em termos de respeito à liberdade do poder constituinte originário com relação a imposições da ordem jurídica que existia anteriormente. Mas haverá, olha agora, limitações políticas inerentes ao exercício do poder constituinte. Limitações políticas. Vamos entender isso. Se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, não pode ser entendido sem a referência aos valores éticos, religiosos, culturais,
que informam essa mesma nação e que motivam as suas ações. Por isso, um grupo que se arrogue a condição de representante do poder constituinte originário, por exemplo, a nossa Assembleia Nacional Constituinte, se dispuser a redigir uma Constituição que hostilize esses valores dominantes, não haverá de obter o acolhimento de suas regras pela população, não terá êxito no seu empreendimento revolucionário e não será reconhecido como poder constituinte originário. Então, essas limitações políticas, ele está falando de referência a valores éticos, religiosos, culturais, que informam essa mesma nação. Vamos lá, queridos. Nós vivemos no Estado laico, em que o Estado não se envolve com assuntos religiosos e garante a todos os meios de professar a sua fé. Mas o Brasil é um país religioso? Sem dúvida, os números não mentem. Estou falando de IBGE aqui. Eu poderia, então, por isso, no texto da Constituição, estabelecer uma religião oficial? Não. Por que eu não posso fazer isso? Exatamente pelo Brasil ser laico e respeitar a liberdade religiosa de cada um poder professar a sua fé. Então, se o poder constituinte, lá da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, tivesse estabelecido o Brasil é um país católico, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? A discussão aqui não é de ordem religiosa, se a religião é boa ou ruim, não se discute isso. A questão aqui é, se o valor predominante daquela sociedade é da liberdade religiosa e se o poder constituinte consagra um valor absolutamente distinto daquele que deflagrou aquela Assembleia Nacional Constituinte, não há como ser reconhecida aquela Assembleia com poder constituinte originário. Deu para entender? Então, primeira limitação trazida pelo Gilmar Mendes não é da Constituição anterior, é uma limitação política. E o que seria essa limitação política? O poder constituinte originário atuar pautado nos valores éticos, religiosos e culturais que informam aquela nação. Segundo, lá embaixo, pode-se falar ainda em limitação intrínseca do poder constituinte originário, mas sobre outro ângulo. Não há espaço para decisões caprichosas ou totalitárias do poder constituinte originário, já que ele existe para ordenar juridicamente o poder do Estado. Portanto, vai instituir um Estado com poderes limitados. Um poder absoluto, que queira continuar a ser absoluto, não cabe numa Constituição, que representa uma delimitação frente ao exercício arbitrário do poder, ou frente ao domínio puro e duro da arbitrariedade. Vamos lá. Com essa segunda limitação que a gente pode pensar no que tange ao poder constituinte originário, de ele estabelecer um poder limitado. Ou seja, o poder constituinte originário vai estabelecer uma estrutura de poder limitada. Sobral, me fale mais. Ora, executivo, legislativo e judiciário. A função executiva administrativa, a função legislativa e a função do poder judiciário de exercer a jurisdição. São funções ilimitadas ou limitadas? Limitadas pelo texto da própria Constituição e ainda pelo sistema de freios e contrapesos. Então, um poder constituinte originário que é ilimitado, mas que cria um poder ilimitado, não pode fazer isso, porque ele cria poderes que são limitados pela própria Constituição. Entendido aqui? Bacana? Vamos lá. Tópico 6 agora. Forma de expressão do poder constituinte originário. Pode se manifestar via outorga ou via Assembleia Nacional Constituinte ou uma convenção. O que seria a manifestação via outorga? É a declaração unilateral do agente revolucionário ou movimento revolucionário. Exemplo, as Constituições de 1824, 37, 67 e a Emenda 1 de 69. Ou por Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção, por seu turno nasce da deliberação da representação popular, destacando como exemplos a Constituição de 1891, 34, 46 e 1988. Acho que nada demais. Bom, aqui agora vai começar a falar do poder constituinte derivado decorrente, né? Deixa eu ver quanto ainda falta aqui. Vou fazer 25 agora. Pelo menos o derivado decorrente dá pra gente falar aqui. Vamos lá. Derivado decorrente. Fundamento. Artigo 25 da Constituição Federal e artigo 11 do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 25 fala assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. E artigo 11, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes
elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contada a promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios dessa. Então, o que eu falei para vocês? Poder constituinte derivado decorrente ou apenas poder constituinte decorrente é o poder de elaboração e redação das constituições estaduais. Então, decorrente, você vai associar à Constituição Estadual. Repito, decorrente, você vai associar às constituições estaduais. Vamos lá. 7.2, duas espécies, poder constituinte decorrente inicial e poder constituinte decorrente reformador. Quem é o inicial? É o responsável pela elaboração da Constituição Estadual prevista no artigo 11 do ADCT, da primeira Constituição. É só você ler o 11 de novo, ó. O ADCT é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, veio lá em 1988. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contada a promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios dessa. Então, a elaboração da primeira Constituição Estadual, que tem fundamento no artigo 11 do ADCT, decorre do poder constituinte decorrente inicial. E o reformador é o que altera a Constituição Estadual. Então, as emendas constitucionais à Constituição Estadual, poder constituinte decorrente reformador. Olha agora as características. Ele é um poder de direito. Por que ele é um poder de direito? Porque ele tem fundamento na Constituição Federal. Você está vendo aqui, querido, o artigo 11 do ADCT dá fundamento ao poder constituinte decorrente estadual. Ora, se o artigo 11 do ADCT dá fundamento ao poder constituinte decorrente estadual, ele é um poder de direito. Ele é secundário, ele é limitado e ele é condicionado. Por que limitado e condicionado? Porque tem que observar os limites da Constituição Federal e observar os condicionamentos previstos na Constituição Federal. Aí alguém pode falar assim, mas Sobral, a Constituição Federal, estou pensando aqui na dúvida que você pode ter, ela trata do processo de emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional, em 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Não fala de PEC em âmbito estadual. Então não está condicionando, está sim. Porque o processo de elaboração de proposta de emenda constitucional, querido, é uma norma de reprodução obrigatória, que deve ser obedecida pelos estados à luz do princípio da simetria. Ih, Sobral, que papo é esse? Já vai ver comigo daqui a pouco aqui. Vamos lá. 7.4, perguntinha boa para fins de prova. A lei orgânica configura a manifestação de poder constituinte decorrente? Quem tem lei orgânica, gente? O Distrito Federal e os municípios. No caso do Distrito Federal, sim. Só que no caso dos municípios, o entendimento predominante é que não. Então, cuidado. Eu posso ter uma lei orgânica que seja fruto de poder constituinte decorrente? Tenho. Só no caso do Distrito Federal. No caso dos municípios, não tem natureza de Constituição. E aí, 7.5 vai falar do princípio da simetria, que configura uma manifestação de limitações impostas à auto-organização dos estados, por meio das chamadas normas de reprodução obrigatória, as quais são divididas em 3 espécies. Então, vamos lá. O que são essas normas de reprodução obrigatória? O nome está dizendo, né, gente? Está na Constituição Federal e tem que ser reproduzida na Constituição Estadual. Então, tem uma lógica de simetria. O que você percebe é que você acaba limitando o constituinte estadual. Por quê? Porque ele é obrigado a reproduzir aquelas normas previstas na Constituição Federal. Então, primeiro, são os princípios constitucionais sensíveis, depois os princípios constitucionais extensíveis, depois os princípios constitucionais estabelecidos. Vamos começando a acostumar com os nomes? Vamos lá. As normas de reprodução obrigatória são divididas em 3 categorias, que são os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos, ok? Vamos lá. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles que representam a essência da organização constitucional da Federação Brasileira e estabelecem a autonomia organizatória dos Estados-membros. Estão previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição. Então, a essência da organização constitucional da Federação. Acho que é o mais importante aqui. Princípios constitucionais extensíveis consagram normas organizatórias para a União, cuja incidência se estende aos Estados-membros por previsão constitucional expressa. Então, ou por previsão constitucional expressa ou por previsão constitucional implícita. Aí são as regras do 28 e 75 e outras regras do 58 e 59 seguintes.
Regra do 59 seguinte é o mais fácil chegar aqui, as normas de processo legislativo. Sempre gosto de falar sobre isso. Então, do 59 ao 69, eu tenho as normas de processo legislativo. Essas normas são de reprodução obrigatória, como princípios constitucionais extensíveis. E, por último, os princípios constitucionais estabelecidos, os quais restringem a capacidade organizatória dos Estados federados, por meio também de limitações expressas ou implícitas, expressas artigo 37 da Constituição, normas afetas à administração pública, ou implícitas, artigo 21 da Constituição, que vai falar de competências administrativas da União. Então, para fechar aqui, gente, princípio da simetria, ele se manifesta por meio das normas de reprodução obrigatória, que são divididas em quantas categorias? 3. Os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais extensíveis e os princípios constitucionais estabelecidos. E aí, eu coloquei para vocês aí como exemplo, botei 2 exemplos, em verdade, de jurisprudência do Supremo, 2 de 2022, falando de aplicação de princípio da simetria para Estados-membros. No primeiro caso ali, ó, tópico 1, a Constituição da República, seu artigo 50, parágrafo 2º, prescreve sistemática de controle do Poder Legislativo sobre o Executivo, que em razão do princípio da simetria deve ser observada pelos Estados-membros. E no próximo julgado ali, era, olha que interessante esse, ó, exigência de 2/3 dos membros da Assembleia Estadual Legislativa para aprovação de projeto de alteração do texto constitucional local. Não pode, porque o quórum é de 3/5, foram estabelecidos 2/3, o Supremo falou que não pode, à luz do princípio da simetria. Beleza? Então, a gente para por aqui. Daqui a pouco eu volto para te dar continuidade. Beijo no coração, até daqui a pouco.